Atenção, senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezende, presente. Dorival de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miseara. Luiz Carlos Anastácio. Presente. Olímpio Jorge Nabem. Oswaldo Cael Filho. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Havendo número legal, invocando a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouçam a execução do hino nacional.
Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Lilico solicita dispensa da leitura da ata e regimental coloco em votação. Nós temos uma ata extraordinária e 2 sessões solenes. É regimental o pedido do vereador Lilico e eu coloco em votação. Se concordo, permaneça em comissão. Se contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura das atas das sessões solene e extraordinária. Convite para a solenidade de posse da diretoria da União dos Municípios do Vale do Rio Grande, a ser realizado no dia 5 de agosto no Grêmio Cultural de Colina, às 13 horas. Se encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite para a sexta-feira agronegócio da Cooper Citrus, a ser realizada no dia 2 de agosto na Estação Experimental da Citricultura de Bebedouro, às 16 horas. Se encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite à Câmara Municipal de Colina para o Seminário de Alternativo de Desenvolvimento a ser realizado no dia 5 de agosto no Grêmio Cultural de Colina, às 13 horas, à disposição na Secretaria dos senhores vereadores. Dyer, estimado senhor Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos. Prezado senhor, em meu nome pessoal e aos familiares que se sentiram lisonjeados e todos os meus funcionários que sempre me ajudaram a levar avante a uma empresa respeitada pela perfeita integração com o ser humano, quero agradecer a distinção que me foi concedida da forma do título de cidadão honorário de Barretos. Agradeço a gentileza do proponente vereador João Alberto Minaré, dos membros desta casa que votaram a favor desta presidência que conduziu a sessão solene com tamanho brilhantismo. Renovando a minha proposta de investir o que for possível sempre e somente nesta Barretos que me acolheu a criança e aonde pretendo viver o resto da minha vida, ao lado daqueles que mais prezo. Atenciosamente, Osni Dyer, Sr. Nené Dyer. O que é isso aqui? Estimado senhor Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, excelentíssimo senhor, estamos nessa oportunidade agradecendo a Vossa Excelência, expressivamente a todos os nobres vereadores que propuseram e aprovaram e fizeram parte da sessão solene prestada, revelante homenagem ao Clube Os Independentes por ocasião do seu aniversário de 50 anos. Aproveitando o ensejo para entregar o título de cidadão honorário de Barretos ao companheiro fundador Osni Dyer, que sem dúvida fez por merecê-lo, empenhando toda a sua vida no empresário bem-sucedido em prol de nosso desenvolvimento econômico e social. Atenciosamente, Jerônimo Musetti Jerominho. O que é isso aqui? Carta convite à Câmara Municipal de Barretos, senhor Luiz Carlos Anastácio, a usina Mandu. Tenho o prazer de convidar para consulta pública de projeto de congeração de bagaço de Mandu. Isso aqui é um projeto congeração com bagaço na Mandu. Um projeto de reduções de emissões de gás e efeito estufa no Brasil. Está à disposição dos senhores vereadores. O que é isso aqui? Relatório da assistente social. Se encontra também na disposição dos senhores vereadores o relatório da assistência social, no período de atividades desenvolvidas de 1 a 30 de junho de 2005.
Conselho Tutelar do Município de Barretos, Estado de São Paulo. Pelo presente, encaminhamos a vossas mãos estatística referente ao mês de abril, maio e junho de 2005 relacionadas aos atendimentos do Conselho Tutelar de Barretos para a vossa apreciação e procedimento que julgar necessário. Sem mais, para o momento apresentamos nossas protestos, elevada estima, distinta consideração. Encontra na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Convite, ilustríssimos senhores, cumprimentando cordialmente, isso aqui é um convite da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Indústria e Comércio de Barretos. Cumprimentando cordialmente, viemos pelo DS convidar Vossa Excelência a participar da campanha de Barretos sem poluição sonora, que terá início no próximo dia 11 de setembro de 2005, onde estaremos também contando com a participação dos secretários municipais da Saúde e Educação, que serão nossos parceiros nesse projeto. Para o sucesso desta campanha, torna-se indispensável o engajamento de todos nesta campanha. Paulo Roberto Teixeira, eu acredito que todos os senhores vereadores receberam esse convite. Convênio, Ministério da Educação, encontra-se à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação encontra-se à disposição dos senhores vereadores. Convênios do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, encontra todos à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome. Senhor Presidente, comunicamos a Vossa Excelência a transferência do recurso que for encaminhado para a Prefeitura Municipal. Esse daqui você lê só o ofício, que é um ofício da Câmara dos Deputados, e lê só o primeiro parágrafo. Câmara dos Deputados, comunica a Vossa Excelência que foi instalada nesta casa a comissão especial destinada a, no prazo de 90 dias, analisar as proposições em tramite referentes aos assuntos que tratam das atividades da Serasa, Centralização de Serviços de Bancos, S.A. Ordem do dia, cadê? Veio do Ministério Público, era bom você ler só para a ciência dos vereadores, porque vai ser arquivado. Só para a ciência. Ela está pedindo para arquivar? Ela só está falando que foi indeferida. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Barretos. Pelo presente, comunica a Vossa Senhoria que foi protocolada nesta Promotoria de Justiça representação da Associação de Defesa da Cidadania referente ao repasse de verbas do Poder Executivo à Santa Casa de Misericórdia de Barretos, sendo indeferida e conforme cópia anexo se encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Um ofício do senhor Maurício Alexandre, vice-diretor do CPP, que solicita e será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. O que ele solicita? Solicita moção de apoio à luta dos professores. Ofício Maurício Alexandre, vice-diretor do CPP Regional de Barretos, solicita moção de apoio à luta dos professores por melhores salários junto ao governo do Estado e Secretaria da Educação. Vai ser encaminhado às comissões. Ney. Cadê a ordem do dia? Cadê os projetos? O complemento está aí, olha, do seu lado. Isso, discussão única, no complemento, discussão única. Aqui, na terceira página, por favor. Esse aqui? É, discussão única. Não pode ler número 60. Cadê ele? Esse daí. Senhores vereadores, nós vamos dar início aos nossos trabalhos na ordem do dia. E o primeiro projeto de lei número 60/2005 se encontra na terceira página da ordem do dia que os senhores recebeu, no comprimento. Só para os senhores acompanhar. Projeto de Lei 060/2005, de autoria do Prefeito Municipal, que revoga, em todos os termos da Lei 3.721,
de 16 de dezembro de 2004, que autorizou a doação de terreno da zona de uso diversificado Pedro Pinto Paixão à empresa Mariana Claudine Dias Faquim. Cadê meu sininho aqui? Meu sininho. As comissões de Justiça e Redação, Urbanismo, Serviços de Obras Públicas elaboraram os pareceres favoráveis. O vereador Existo solicita a dispensa da leitura. Regimental coloca em votação. Se concorda, permanece comissão. Se contrário, se manifesta. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador Dr. Caial solicita a apreciação e redação final na mesma sessão de hoje. Regimental coloca em votação. Os concorda, permanece comissão. Os contrários se manifestam. Está em discussão redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Continuamos no... Esse aqui? Continuamos no cumprimento do projeto de lei complementar 09/2005, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera e revoga o dispositivo da lei complementar 6 de 27 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o pagamento em até 4 parcelas, 5 taxas de licença constantes no Código Tributário. A Comissão de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Contas elaboraram parecer favoráveis. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura. Regimental coloca em votação. Se concorda, permanece comissão, se manifesta. Está em primeira discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar em discussão. O vereador Oripim, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Os que concordam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está em segunda discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão. O vereador Dr. Kiko solicita apreciação e redação final na noite de hoje. Regimental coloca em votação, os concorda, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei. Projeto de lei complementar 11.011/2005, de autoria do senhor prefeito municipal, que prorroga o prazo estabelecido pela lei complementar de 52 de 02 de março de 2005 e revoga dispositivos da mesma. Que prorroga o prazo do pagamento das dívidas ativas até 30 de dezembro. Setembro, desculpa. Até setembro. Com certeza vai chegar em dezembro. As comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento de Contas elaboraram parecer favoráveis. O vereador Ipim solicita dispensa da leitura dos parecer. Está em primeira discussão. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem.
Presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra com sua presença no plenário. Em nome do meu amigo Mão Branca, quero cumprimentar a todos, os funcionários, depois de um recesso. Estamos aí de volta à nossa casa, que o sindicato já se tornou nossa casa. E a gente fica muito feliz de estar aqui, reunido com nossos colegas, né, João Minaré, e poder estar discutindo os projetos em pauta. E dizer que estamos aí no mês de festa do peão, comemoração 50º ano, né? E sabemos que uma data muito importante e que nós temos que nos preparar nossa cidade para esses eventos. E dizer também, agradecer ao nosso presidente, Paçoca, como sempre tem sido cordial com o prefeito, com os vereadores, e através desse projeto, onde nós todos somos autores, questionamos com o prefeito com relação a esses 18 dias da festa do peão, um dos motivos. Sabemos que muitas pessoas têm passado momentos difíceis com o desemprego que arrola o nosso país a nível nacional e aproveita esses momentos para poder ganhar um extra. E aqueles também que trabalham e procuram através, nessa data, nesse mês de agosto, tirar férias nos seus serviços, para poder também ganhar um extra, para poder saldar alguns compromissos que na prática não dá, o próprio salário não condiz. Então a gente percebeu que esses 4 meses, onde nós votamos o projeto para anistia, estivemos em contato com o Robin, secretário de Finanças, e fizemos um levantamento, se realmente foi receptivo ou não esse projeto, se as pessoas estavam correspondendo ou não àqueles 4 meses que nós tínhamos aprovado aqui na Câmara. E eu, assim, em discussão com ele, o Kiko estava lá no dia, nós estávamos conversando, e com o prefeito Emanuel, eu acho que a prefeitura, como o prefeito Emanuel pegou a prefeitura endividada, e sabemos que tudo que entrar hoje vai ser lucro para que se possa, saldando as dívidas, poder administrar a cidade no perfil que ele deseja. E nós confiamos nisso. Então, mais do que nunca, poder fazer alguma coisa para poder gerar receita para o município. E isso a gente está fazendo através desse projeto. Em contato com o prefeito, pedimos para que ele colocasse mais 2 meses, que daria a festa do peão, mais o mês de setembro, uma prorrogação nessa data de anistia. E ele entendeu, e nós estamos aqui para aprovar esse projeto. A população já correspondeu, já vem correspondendo com isso, ficaram muito satisfeitos em saber que nós estamos lutando, nós vereadores, por mais esse benefício para a população. Então, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo e a gente poder estar ajudando a cidade de Barretos, a população de Barretos, nesse momento tão difícil, onde as pessoas têm passado dificuldade para poder saldar seus compromissos. Anteriormente a esse projeto, nós estávamos votando num projeto com relação também a tributos. Nós sabemos que o nosso país é um país que mais tributos tem e não vai fugir à regra, a nossa cidade também. Então, eu acho que nesse parcelamento do projeto anterior, onde nós aprovamos para 4 meses, tudo que puder facilitar para a população barretense, no sentido de amenizar esses custos, a gente vai estar fazendo. A gente vai fazer a nossa parte, entendemos que temos que sair daqui de cabeça erguida, sabendo que o nosso compromisso com a população está sendo feito. Então, quero agradecer aí ao Paçoca por essa gentileza de ter aceitado o projeto hoje, uma vez que já venceu dia 31 de julho, né? Então, ele já tem que vigorar a partir de 1º de agosto. E parabenizar a Câmara, tenho certeza que essa união que nós estamos demonstrando aqui dentro é uma união que toda a cidade quer, e tenho certeza que quem está ganhando isso é o prefeito, é a cidade de Barretos, e nós vamos junto nessa empreitada, podendo fazer o melhor. Esperamos que nós tenhamos uma boa festa e que as pessoas possam usufruir muito bem esses 2 meses de benefício, como o João falou, pode estender até dezembro. A gente tem contato direto com a prefeitura e sabemos
sabemos, não podemos dizer com certeza, que o perfil dessa administração nova, né, Kael, você como líder, ela entende que a população, aqueles projetos de anistias que a gente aprovava no final do ano, era muito polêmico para muitos e alegre para outros. E muitas pessoas deixavam para o final do ano para poder estar fazendo os seus pagamentos de anistia, aproveitando a oportunidade. Me parece, o Robinho tem outra ideia em relação a isso. Ele entende que esses projetos de anistia, talvez, nessa gestão, não existirão. Eu não posso falar com certeza se isso vai acontecer ou não. Então, é muito bom que a população aproveite esse momento para poder estar acertando os seus tributos, para que as coisas tendem a caminhar cada vez mais. Então, muito obrigado aí o Paçoca e a Câmara por ter acatado essa solicitação, e o prefeito, e eu acho que o caminho é esse. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Oswaldo Caião. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa e munícipes que nos acompanham na galeria e fora da galeria, no corredor também tem algumas pessoas acompanhando a sessão. Evidentemente, poderia surgir alguns comentários. Será que uma anistia, não existe, não estaria premiando o mal pagador? Aqueles que fazem, que cumprem os seus compromissos rigorosamente, não estariam sendo prejudicados? É uma maneira de se ver, é uma maneira de se pensar as coisas, mas eu entendo que não. Eu entendo que na situação de desemprego, na situação de um orçamento familiar cada vez mais apertado que a população está passando, nós sempre teremos a oportunidade de oferecer anistia. A gente sempre, da administração, qualquer administração, terá oportunidade de oferecer anistia para que o munícipe tenha a condição de saldar as suas dívidas e não ter problemas judiciais aí para frente. Dentro desse aspecto, nós temos que também parabenizar o prefeito Emanuel por ter sensibilizado com essa situação e encaminhado para esta casa esse projeto só hoje, Kiko, porque na sexta-feira foi o último dia. Eu estive conversando com o Jura, que foi diretor dessa casa por anos e anos, e ele ficou impressionado com o que aconteceu na prefeitura na sexta-feira. Um mundo de gente para pagar os seus impostos, gozando da anistia, e uma grande quantidade de munícipes que não conseguiram pagar. Eu já tinha parado a hora, então muitos foram embora sem conseguir pagar, sem saldar os seus débitos. Então isso sensibilizou mais ainda, e como já havia sido solicitado por essa casa, aprovado por unanimidade a propositura, o que facilita sobremaneira qualquer projeto de lei que o prefeito possa encaminhar para casa, quando uma Câmara solicita, aprovando por unanimidade, o envio de um projeto para a Câmara fica muito mais tranquilo em termos de aprovação. E isso, evidentemente, eu quero até fazer coro ao que o Euripinho falou. O presidente Anastácio foi bastante sensível, apesar do horário que o projeto chegou, colocou o projeto na pauta, e com isso a gente pode ajudar aqueles que estão em débito. E isso que o Euripinho falou é uma coisa muito importante que acontece aqui na nossa cidade de Minaré. A época da festa do peão é uma época de ganho informal para uma parcela significativa da nossa população, ou trabalhando dentro do parque, ou trabalhando fora do parque, ou alugando suas casas. Hoje mesmo eu atendi um paciente no ambulatório de especialidade, um paciente que tem que ser submetido a uma cirurgia. Eu fiz a solicitação da cirurgia, ele me pediu: doutor, será que assim que tiver autorizada a cirurgia, a gente podia marcar no mês de setembro?
Pode, porque até autorizar vai dar mais ou menos isso aí. Mas por quê? Porque eu não queria estar operado na casa de parentes ou na casa de amigo, porque a minha casa eu aluguei para a festa. Então, eu com a minha mulher, nós vamos ficar na casa, eu não entendi se era de parente ou se era de amigo. Então, a gente ficar operado, recuperando na casa de outra pessoa, fica chato. Então, a festa realmente oferece oportunidade de ganhos à população que poderá, é isso que o Euripim quis dizer, ter alguns, evidentemente, estão esperando esse ganho para saldar os seus débitos e assim não ter nenhum problema judiciais e manter o seu patrimônio. Eu queria falar um pouquinho mais de uma pessoa que o Euripim mencionou aqui, que é o Robson Moreira Couto, o Robinho, que é o diretor de finanças. É uma grata revelação, é uma pessoa que tem se destacado muito na arte administrativa, financeira da prefeitura. Havia um medo muito grande, depois da substituição que teria que ser feita do ex-secretário das Finanças, João Carlos, que também é uma pessoa de grande capacidade, o que queria acontecer, como é que seria a coisa. E, de uma maneira gratificante, a gente vê que o Robinho tem tido uma atuação, pelo menos, do mesmo nível, podemos dizer até um pouco mais, porque fez aumentar a receita para que o prefeito tenha condições de fazer investimento, melhorando a qualidade de vida da população. É importante que seja mencionado realmente o projeto que foi votado anteriormente, que facilita aquele cidadão que quer abrir o seu negócio. Tem muito cidadão que quer abrir alguma empresa, um escritório, uma firma, alguma coisa qualquer, e esse cidadão reclamava, e reclama ainda, do custo para abrir uma empresa. Do custo de imposto, de escritório, de taxas, que às vezes até inviabiliza a abertura da empresa, porque naquele momento o cidadão não tem aquele recurso para abrir a empresa por causa das taxas e essas coisas todas. O projeto que nós aprovamos anteriormente, como o Euripim já mencionou, possibilita ao cidadão que antes teria que pagar de uma vez as taxas e os impostos sobre aquela abertura, que faça em 4 vezes. Então dá um prazo, facilita. Isto, eu entendo, que é pensar na população, que é pensar em investimento, que é oferecer condições para que o cidadão barretense possa investir e ter o seu negócio. E, com isso, melhora a qualidade de vida da população e melhora o nível da cidade. Então, nós só temos que agradecer e esperar que a população entenda e trabalhe cada vez mais unida para que a nossa cidade seja beneficiada. Continua em discussão. Com a palavra o vereador João Alberto Minaré. Eu quero cumprimentar o presidente, cumprimentar meus colegas vereadores, o público aqui presente, e dizer que, na verdade, não tenho muito a falar. Eu quero ser breve, porque praticamente desse projeto, que eu tenho certeza que será aprovado hoje por unanimidade, já falou o Cael, falou o Euripinho, e eu tenho certeza, absoluta certeza, que quem ganha com isto é a população. Porque, na verdade, o brasileiro, hoje, principalmente em Barretos, vive, algumas pessoas, uma vida deprimida, por falta de emprego. Não é todo mundo que tem uma mão de obra especializada. Então, quando vem um projeto dessa natureza para essa Casa de Leis, eu tenho certeza que esse projeto é aprovado por todos, porque aqui todos são representando o povo. E, assim sendo, eu acredito que todos os vereadores querem, na verdade, o bem da população, o bem do povo. Mas o que eu queria dizer mesmo desse projeto, não é a respeito da anistia, que é uma grande coisa. O que eu queria dizer do projeto é o seguinte:
O que precisa ser feito, na verdade, e eu gostaria que nós fizéssemos uma reunião e irmos até o prefeito para questionar isso que eu vou dizer agora, com relação à planta genérica de valor da nossa cidade. Porque eu acho que é muito importante a Câmara e o Executivo pensar um pouco e ver a possibilidade e a viabilidade de mexer na planta genérica de valor, mas analisando os valores de cada imóvel e vendo a necessidade de se abaixar o preço. Porque se você tem hoje um imóvel que vale, digamos, 100 mil reais, você vai pagar um IPTU sobre 100 mil reais, se for o valor real. Mas, às vezes, tem imóvel, tem casa, terreno, que está num preço do valor venal que não corresponde à realidade. Se a pessoa vai vender aquele imóvel, às vezes não encontra o valor do imóvel do que está na planta genérica de valor, que é gerado o imposto do IPTU. Então, acho que a gente poderia fazer esse trabalho, ter uma união aqui dos vereadores, se for possível, até com a pesquisa, consultando a população, que eu acho que consultando a população seria uma coisa ótima. Eu tenho certeza que se consultarmos 10 pessoas, as 10 vai ser unânime em dizer que realmente precisa ser visto a planta genérica de valores. Precisa ser visto. Isso eu venho batendo já há muito tempo. E não só eu acho que todos os vereadores aqui dessa casa têm esse pensamento de abaixar o valor, porque abaixando o valor da planta genérica vem beneficiar muito a população. Muito. Porque quando foi dado esse prazo que nós aprovamos, foi em março, mas começou a vigorar em abril, a Câmara de Barretos, a Câmara Municipal de Barretos, aprovou o projeto que o prefeito mandou naquela época, que venceu na sexta-feira, e graças ao bom senso, né, vamos dizer assim, hoje nós estamos votando em outro projeto aqui, quer dizer, prorrogando mais 2 meses. Então, eu gostaria de dizer aos meus colegas vereadores, ao presidente Paçoca na intimidade, que nós fizéssemos uma reunião para ver essa possibilidade junto com o prefeito. Que para o ano de 2006, possa ter uma planta genérica de valor mais acessível, que realmente é uma planta que vem de encontro com aquilo que a população precisa ter. Porque eu já conversei com bastante pessoas, às vezes a pessoa fala, o meu terreno eu pago um valor de IPTU do meu terreno que ele não vale, se eu for vender eu não encontro esse valor. Casa é a mesma coisa. Eu não vou dizer todas, né, todos os terrenos, todas as casas, mas precisa ser revisto. Eu acho que nós conversando com o prefeito, e se tiver um consenso, acredito que não vai ter problema nenhum, é uma coisa que vem realmente beneficiar a população. Muito obrigado. Continue em discussão. A sugestão do nobre colega vereador de sentar com o prefeito, eu deixo a cargo do líder do prefeito, Dr. Cael, que providencie junto ao prefeito essa reunião para que seja discutida essa questão aí que o nobre vereador levantou. Com a palavra, Dr. Cael, justificativo. Senhor presidente, nós já encaminhamos um requerimento aprovado por unanimidade por essa Câmara, solicitando estudos para que seja revista a planta genérica de valores. O prefeito já respondeu, dizendo que estará ainda nesse ano elaborando esse estudo para que seja realmente dado sequência nessa negociação e a planta genérica possa ficar dentro da realidade, porque nós já tivemos conhecimento de várias negociações imobiliárias onde a escritura teve que ser passada por um valor acima do que foi comprado. O valor venal do imóvel superior ao valor de venda, ao valor que foi concretizado a negociação. E isso está dificultando demais as negociações imobiliárias. Então, já está sendo elaborado um estudo nesse sentido, e a gente espera para setembro, outubro, no máximo, alguma coisa positiva a esse respeito. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação.
Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Mandioquinha solicita que o projeto de lei seja... O vereador Mandioquinha, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em votação a licitação do vereador. Os concordam permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão. O vereador Dr. Kiko solicita a apreciação e redação final na noite de hoje. A regimental coloca em votação. Os concordam permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, o vereador Euripinho. Justificativa de voto. Deixa eu justificar. Senhor presidente, senhores vereadores, eu pedi para justificar o voto porque eu, na discussão do projeto, o Cael, como eu faço aquele trabalho na Cristiane de Carvalho com relação às escrituras, e realmente, Cael, essa semana eu encontrei um caso, doutor Kiko, que a pessoa queria vender a casa e o valor venal no IPTU estava maior do que o valor que ele teria que pagar. E ele falou, como é que faz? Então, essa situação a gente tem visto constantemente em nossa cidade. E isso aí, na gestão passada, começou um trabalho onde muitos estagiários começaram a entrar em cada casa, né, João Minaré, para poder fazer essa averiguação se realmente o valor constando de medição era da realidade do IPTU de cada um. Então, é alguma coisa que a gente percebe que tem que fazer em nossa cidade. Eu fico muito feliz de saber que nós estamos aí unidos para poder melhorar essa situação, que tanto somos cobrados com relação ao valor venal cobrado pela prefeitura, né, Mandioquinha? Então, e esse projeto agora, tenho certeza que ele vai iniciar algum outro trabalho que nós iremos fazer em relação ao IPTU da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, passamos diretamente à ordem do dia. Em discussão única, processo 1250/2005, relativo ao ofício 259 do Serviço Autônomo de Água e Esgotos, que estava com vista a mim. E eu solicito a prorrogação por mais 2 semanas, porque esse recesso não foi recesso e minhas férias não foram férias. Quem sabe eu consigo, nesses próximos 15 dias, avaliar corretamente esse processo. Por isso eu solicito adiamento por mais 2 semanas. E eu coloco em discussão, se os senhores vereadores pretenderem discuti-lo. Não havendo, eu coloco em votação os que concordam com o adiamento por mais 2 semanas, permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1277, relativo ao ofício 470/2005 do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete do mês de maio de 2005 com vista ao vereador André Luiz Rezec, que exarou seu parecer pela tramitação. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade na secretaria à disposição dos senhores vereadores. Na sequência, processo 1242, relativo ao ofício 56/2005, da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que solicita moção de apoio junto ao governo do Estado, objetivando reposição das perdas salariais no período de 1º de janeiro de 2000 a 28 de fevereiro de 2005. Devia solicitar reposição salarial para todo o funcionalismo público estadual.
que é o que eu saiba, não recebe aumento há 10 anos. Pelo menos na área da saúde é isso que ocorre. Já teve parecer isso aí? Não, né? Parecer da Comissão de Justiça, favorável à tramitação. O vereador Paulo Correia solicita a dispensa da leitura regimental. Coloco em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam com os termos do presente processo permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1440/2005, relativo ao ofício 21/2005, do secretário municipal de saúde, que encaminha prestação de contas dos gastos realizados pelo Fundo Municipal de Saúde no mês de maio de 2005. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas pela regularidade formal das prestações, deixando ao Tribunal de Contas a apreciação para análise final. O vereador Oswaldo Cael solicita a dispensa da leitura, é regimental. Está em discussão a dispensa da leitura. Está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade a dispensa da leitura. Está em votação o processo 1440. Perdão, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1461/2005, relativo ao ofício 240/2005, do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de junho de 2005, também com parecer pela regularidade e normal tramitação. O vereador Eurimpinho solicita a dispensa da leitura regimental. Está em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade, está em discussão o processo 1461. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o balancete referente ao mês de junho do Instituto de Previdência do município de Barretos. Ela foi lá fazer meu suco e não trouxe ainda. Ela está com vergonha de mim. É meu esse? Obrigado. Na sequência, processo 1466/2005, relativo ao ofício 23/2005 do secretário municipal de saúde, que encaminha plano de aplicação do Fundo Municipal de Saúde do segundo trimestre de 2005. Comissão de Finanças elaborou parecer pela regularidade formal do plano de aplicação. O vereador Otávio Alves Garcia solicita a dispensa da leitura do parecer. É regimental, coloca em discussão. Não havendo oradores, está em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovada por unanimidade, está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam com os termos do ofício 23/2005 permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1469/2005, relativo ao ofício 314/2005 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete do mês de junho de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal do balancete. Eu solicito vista do presente processo. Indago as lideranças se pretende discuti-lo. Está em discussão o meu pedido de vista desse presente balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem, aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1478, relativo ao ofício 569 do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete do mês de junho de 2005. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade e pela tramitação normal, deixando ao Tribunal de Contas do Estado a análise final. O vereador André Rezac solicita a dispensa da leitura regimental. Está em discussão a dispensa da leitura. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão.
Os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o processo 1469. Não, 1478. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1479-2005, relativo ao balancete do mês de junho de 2005, apresentado por Luiz Carlos Anastácio e outros. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas elaborou parecer pela regularidade formal, deixando ao Tribunal de Contas o parecer final. Ao plenário. O vereador João Alberto Minaré solicita a dispensa da leitura regimental. Está em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto 1479. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 1480, relativo ao ofício 71-2055, do Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos, que encaminha balancete do mês de junho de 2005. Idem com parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Contas de regularidade formal e encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado para análise final. O vereador... Qual que faltou, hein? Falei, aqui. O vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira solicita a dispensa da leitura regimental. Está em discussão a dispensa da leitura. Ficou faltando existe também. Está em votação a dispensa da leitura. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovada por unanimidade. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação processo 1480. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. E agora? Não tem mais nada. Senhores vereadores, passamos agora à matéria do expediente, através de requerimentos e indicações. Os senhores vereadores... Mesmo porque também não tem importância nenhuma, é do interesse de todo mundo. Senhores vereadores, farei a leitura do número e do proponente, porque o vereador Existo Hélio César... O vereador Existo Hélio César solicita englobamento da matéria, é regimental. Eu indago as lideranças se pretende discuti-lo. Está em discussão o requerimento do vereador. Os que concordam permaneçam como estão. Os que rejeitam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, agora, senhores vereadores, farei a leitura e aqueles que solicitarem destaque. O senhor está cheio demais da conta, só vai devagar. 10 minutos não vai dar para fazer tudo isso, não. 424, Kiko Miziara. 425, João Minaré. 434, Euripinho. Destaque. 435, Euripinho. Irem. 436, Euripinho. 439, Euripinho. 442, Euripinho. O senhor quer todo destaque para todos? Não. 443, Euripinho. Esse pula? Requer oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informações relativas à abertura da rua C8 no bairro Cristiano de Carvalho. Não quer destaque, senhor vereador? Não. 444, Euripinho. Não quer? Não. Não. 445, Euripinho. Não, Luiz Carlos Anastácio e Euripinho. 449, Dorivaldo. Lilico? Não. 450, Lilico. 451, Cael. Destaque. 452, Cael. Também. 453, Euripinho. Ele inibiu. 454, Euripinho. Destaque. Desinibiu. 455, Oswaldo Cael. Voltou a inibir. 455, Cael. Não? 456, Euripinho.
459, Kiko Mizela. 460, Sebastião Rodrigues. 461, Lilico. 462, Lilico. 463, Paulo Correia. 465, Euripinho. 466, Euripinho. 467, Euripinho. Perdão. Caiel, destaque. 468, senhores vereadores, os senhores não têm aí, não consta da lista. Houve um pequeno equívoco de comunicação entre mim e a nossa nobre diretora. É um requerimento de interesse da nossa comunidade, que eu solicito aos senhores o beneplácito de entrar aqui hoje também em discussão, que não tem absolutamente nada de polêmico, em que eu faço uma solicitação ao governo do Estado a respeito da duplicação da Faria Lima. E essa rodovia, que já deveria estar totalmente duplicada desde junho desse ano, totalmente, nós ainda temos 53 quilômetros matando gente de todo lado. Então, eu gostaria de discutir também esse projeto e dizer aos senhores vereadores que os senhores receberão a cópia desse referido requerimento, e houve já a aquiescência do senhor presidente Luiz Anastácio para que esse requerimento entrasse hoje, porque ele já está pronto. Mas como eu notei um pequeno senão no que havia sido feito aqui pela Câmara, eu mandei de volta para ser refeito e acabei não assinando, acabou não entrando hoje. E como eu já vou fazer amanhã um programa, provavelmente um programa na Rádio Independente, falando sobre isso, seria melhor que ele fosse discutido e aprovado hoje. Então, senhores vereadores, eu solicito, primeiro, a licença dos senhores para que ele seja colocado na matéria do expediente de hoje. Se os senhores concordarem, permaneçam como estão aqueles que concordarem, essa matéria entra. Está aprovado pelos senhores vereadores. Obrigado. Na sequência, indicações, 289, Cipriano. 290, Cipriano. 291, Cipriano. 292, Anastácio. 293, Euripinho. Destaque. 294, Euripinho. 295, Euripinho. 296, Euripinho. 297, Euripinho. 298, idem. 299, idem. 300, idem. Não? Não. 301, Kiko Miziara. Destaque. 302, Lilico. 303, Lilico. 304, Caiel. 305, Minaré. 306, Minaré. 307, Kiko. Destaque também, se der tempo de eu falar alguma coisa. Eu estou tentando chegar na tribuna e me desinibir. 308, Sebastião Rodrigues. 309, Paulo Correia. 310, Caiel. 311, Kiko Miziara. Destaque. Não. Senhores vereadores, foram solicitados destaques de 18 requerimentos e 9 indicações. Os primeiros são do por requerimento. À noite é criança, aí no 9h25. Estão em discussões os requerimentos e indicações do vereador Euripinho. Com a palavra, o proponente da matéria. Senhor presidente. Eu voto contra a prorrogação. Eu quero que você sente aqui para poder votar contra. Se você não sentar aqui... Vem cá. Ou faz campanha para tocar quando acaba o tempo.
Senhor presidente, senhores vereadores da imprensa, eu aproveitei muito o recesso, fiz algumas análises aí de algumas reivindicações, andei verificando algumas solicitações antigas e estamos fazendo aí as nossas cobranças, as nossas indicações e requerimentos, como de costume eu faço nessa casa. O primeiro requerimento, senhor presidente, é aquele trecho do Parque do Peão, que dá acesso ao Rio das Pedras, já teve muitos acidentes, teve famílias que perderam filhos ali, já foram cobrados do governo, na última vinda aqui, e até agora não saiu do papel. Então, eu estou solicitando, através desse requerimento, alguma informação do nosso prefeito, para que ele possa nos informar se tem algum projeto em vista para aquelas obras